Bruno Henrique está fora. Ele foi julgado e recebeu uma punição no Flamengo, uma punição pesada. Você vai assistir isso aqui nesse vídeo porque teve o julgamento de Bruno Henrique naquele caso de suposta envolvimento com cartões ali de apostas esportivas e você vai ver um Costa Mídia Esportiva relatando todos os detalhes sobre o julgamento de Bruno Henrique, qual foi a punição que ele pegou e quanto tempo ele vai ficar fora do futebol, fora do Flamengo. Se inscreve no canal antes de tudo para você não perder nada do Flamengo. Aqui no Fla Forte News você acompanha todas as informações do Mengão todo dia. Se você é flamenguista de coração, clica para se inscrever logo para não perder tempo, para você não perder nada do Mengão. Crédito do vídeo, a ESPN Brasil aqui deixar na descrição. Bora ver. A edição do seu Sport Center nesta quinta-feira tem muita informação e claro que o nosso primeiro assunto será o julgamento do Bruno Henrique no STJD. Punição de 12 jogos de suspensão mais R$60 mil em multa. Vamos falar sobre isso logo depois da nossa matéria. Mas antes, dou boa noite para os nossos comentaristas, André Kfouri e Gustavo Zupac conosco. Fala, André, tudo bem? Olá, Marcelo, boa noite. Boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos. Sport Center pré-jogo, pré-seleção, mas com muito noticiário, é claro, a punição dada ao Bruno Henrique. Já vou adiantar a minha opinião. De acordo com o que se soube a respeito do que o STJD tinha de informações, nesse caso, contra o atacante do Flamengo, a minha impressão é que a punição ficou pequena para o que poderia ser aplicado ao Bruno Henrique nesse caso. Fala, Zupa, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Marcela, boa noite, André, boa noite ao fã de esportes. É o fim da esfera do julgamento na esfera esportiva desse caso, ainda tem a esfera civil, a gente ainda vai ver desdobramentos dessa história em uma quinta-feira onde o Bruno Henrique é pauta e também a seleção brasileira que enfrenta o Chile pelas eliminatórias. Pois é, esse jogo começa às 9 horas da noite lá no Maracanã, 9h30 da noite lá no Maracanã. Nós vamos ao vivo com os nossos repórteres, mas vamos conversar com o Flamengo, Bruno Henrique e o julgamento. Valeu, pessoal. Um julgamento de mais de 7 horas nesta quinta-feira aqui no STJD, sede no centro do Rio de Janeiro. O Bruno Henrique, atacante do Flamengo, acabou suspenso por 12 jogos e também vai ter que pagar uma multa de R$60 mil. Bruno Henrique não compareceu à sede do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, presença não era obrigatória, mas participou do julgamento de forma virtual. Inclusive deu uma declaração, mas não ficou disponível para depor ou responder perguntas, preferiu, nesse caso, ficar em silêncio, que também era um direito dele. O Bruno Henrique, agora, ele vai aguardar. O Flamengo vai recorrer mais à frente, também vai buscar um efeito suspensivo, tem que esperar a publicação do resultado que houve aqui. 4-1. Bruno Henrique foi condenado no artigo 243-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que diz atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente. No artigo 243, que ele também estava denunciado, atuar deliberadamente de modo prejudicial à equipe que defende, ele foi absolvido. Bruno Henrique falou um pouquinho, teve a declaração, mas Michel Assef Filho, o advogado que representava o Flamengo aqui, também defendeu, claro, o Bruno Henrique, falou um pouquinho sobre a estratégia rubro-negra de pedir também efeito suspensivo e depois recorrer da sentença. O Flamengo, obviamente, respeita a decisão da Justiça Desportiva e vai recorrer dela. Eu acho que o mesmo argumento que foi utilizado para entender pelo afastamento do artigo 243, de que isso foi uma orientação tática, ou seja, era esperado do Bruno Henrique que levasse um terceiro cartão amarelo, é o mesmo argumento que deve ser utilizado para entender que isso não é uma atitude antidesportiva, antiética. Sobre a abrangência da pena de 12 jogos de suspensão, se vale em jogos internacionais também, como a Libertadores, há uma divergência entre as partes. O Flamengo e Bruno Henrique entendem que, de acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Bruno Henrique só vai cumprir essa pena em jogos do Campeonato Brasileiro. Já na versão da Procuradoria do STJD, é bem diferente. A Procuradoria vai aguardar a publicação dos acórdãos, a publicação dos votos, tanto dos relatores como dos vogais. Vamos fazer uma análise jurídica e, oportunamente, vamos nos manifestar nos autos sobre a possibilidade ou não de recorrer para o pleno. Por isso que a Procuradoria pediu essa extensão dos efeitos da pena, porque tanto o atleta principal, o Bruno Henrique, como os atletas amadores, eventualmente fossem contratados, buscassem algum outro clube, numa outra divisão, em uma outra jurisdição, em algum outro país, a gente buscou essa extensão para que seja cumprida a pena integralmente. Então é isso, Bruno Henrique está liberado, por enquanto, para treinar no CT Ninho do Urubu. Se representa nesta sexta-feira, depois de 4 dias de folga, junto com o restante do elenco, ao técnico Felipe Luiz. Olha, e o Flamengo, depois do Bruno Henrique ter sido julgado e condenado, escreveu isso, postou essa foto, sempre com você, BH. Essa foi a manifestação do Flamengo após o julgamento do Bruno Henrique esta tarde. Então não fica muito claro se ele vai precisar cumprir esses 12 jogos de suspensão apenas no Campeonato Brasileiro ou integralmente, né, em todas as competições as quais o Flamengo está jogando. André Kfouri, como é que você vê o julgamento? Como é que você vê a postagem do Flamengo depois de um atleta ter sido condenado?
Eu vou me manifestar com base naquilo que foi divulgado, né? As mensagens, as informações que constituem claramente um caso sério, grave contra o atacante do Flamengo, que, né, nos leva a obrigatoriedade de dizer que tudo isso é muito triste a partir do momento em que um jogador consagrado como ele deveria fazer tudo o que estivesse ao seu alcance para não se encontrar numa posição tão delicada como essa. E vou falar também a respeito do que aconteceu em investigações, julgamentos e punições anteriores dadas a jogadores que também, como o Bruno Henrique, foram considerados culpados por manipulação de partidas de futebol. Eu não vou entrar em alguns argumentos, a comentar alguns argumentos do tipo, o que é um cartão amarelo perto de um jogo, tem gente que faz gol contra de propósito, o que é um mísero cartão amarelo diante de uma equipe que entrega partidas. Desculpem, não dá para entrar nesse tipo de coisa, porque as comparações elas não são proporcionais e nós estamos falando também de casos quando se trata desse tipo de comparação meio esdrúxula, de um caso em que existe uma comprovação, um caso levado a um tribunal esportivo, um julgamento que durou 7 horas, uma punição aplicada a ele e conversas e coisas que porque você pode achar que acontece ou não acontece dentro do ambiente do futebol. Eu entendo que a punição de 12 jogos mais uma multa de R$60 mil, e esquece, coloca de lado a parte do dinheiro, 12 jogos de suspensão, diante do que já foi feito com os jogadores que também se envolveram nesse tipo de delito esportivo, e falando apenas da parte esportiva, é uma punição curta. O Bruno Henrique poderia ter recebido uma punição muito maior do que essa, talvez até um banimento do esporte, como já aconteceu em outros casos. Então, 12 jogos, eu acredito que se esse resultado fosse levado às pessoas que representam o Bruno Henrique, ao próprio jogador do Flamengo antes do julgamento, todos eles diriam, não precisa nem julgar, então tá tudo bem, 12. E em relação a em qual campeonato a punição vai ser cumprida ou em qual não será cumprida, eu não consigo entender uma punição valer apenas, uma punição desse tipo, Desse tipo. Que sim, diferentemente do que disse o advogado que representa o Bruno Henrique, se trata do que há de mais antiético no jogo de futebol e no esporte em geral. Do Flamengo. Do Flamengo, perdão, exatamente. O que se discute é uma profunda demonstração de falta de ética. Não dá nem para... É até difícil acreditar que um advogado possa querer distorcer o que está acontecendo da maneira como esse profissional fez. Então não dá para entender também a punição valer apenas no Campeonato Brasileiro. São 12 jogos, por causa de algo que é muito mais sério do que qualquer tipo de evento que você possa questionar ou até julgar errado que aconteça num determinado torneio. Essa punição deveria ser cumprida em todas as possibilidades do Bruno Henrique atuar. Em todos os jogos em que o Flamengo estiver. Nesse total de 12, o Bruno Henrique não deveria poder jogar. Fala, Zupa, também quero a tua opinião em relação a isso. No fundo, ficou bom pro Bruno Henrique, Porque tinham ali, de maneira bem generalista, 3 possibilidades. Ele ser plenamente absolvido, que seria o melhor cenário para ele, mas seria uma aberração do ponto de vista moral do esporte, então essa opção já era praticamente descartada. Ele podia pegar a pena máxima, que é até 2 anos, 1 ou 2 anos, ou podia pegar a pena mínima dentro da condenação, que era o melhor cenário para ele dentro do que era real, Então, para ele ficou bom porque ele pegou a pena mínima dentro de uma condenação. E tem alguns pontos que eu acho importante a gente ilustrar para entender por que o Bruno pegou uma pena em jogos e não uma pena em tempo, que era uma pena maior. Por que é que o Bruno não pegou a pena máxima? Porque o artigo que previa a pena máxima, o artigo 243, previa uma pena de 1 a 2 anos caso o Bruno tivesse agido com algo que prejudicasse o Flamengo, o seu próprio clube. Isso enquadraria o Bruno no artigo 243 e foi entendido pelos auditores, e eu concordo que a manobra feita pelo Bruno foi uma manobra de acordo com o Flamengo, para que ele cumprisse a punição, a suspensão no jogo seguinte e voltasse contra o Palmeiras. Por isso ele não foi enquadrado no artigo 243, que previa uma punição em até 2 anos. E tem uma diferença que eu vejo do caso do Bruno em relação aos outros casos que a gente já viu, e o André passou por eles de maneira mais rápida, que são os casos da Operação Penalidade Máxima, Eduardo Bauerman, outros jogadores, que é uma diferença sensível, que não diminui a gravidade do caso do Bruno, mas que uma coisa é o atleta agir dentro de campo com a finalidade de gerar ganhos financeiros para o apostador. O entendimento é que o caso do Bruno não foi esse. E pelas provas, pelos áudios, o erro do Bruno, o Bruno não teria tomado o cartão para gerar o ganho para os apostadores, seu irmão e os outros. E sim, ele teria dado a informação aos apostadores que já tomaria o cartão, e eles, a partir dessa informação privilegiada, fizeram as apostas que gerariam os recursos a ele. É uma sensível diferença, O erro do Bruno não teria sido agir dentro de campo para os apostadores, e sim dar uma informação que claramente quebra a ética, a moral do esporte, destrói a moral do esporte, e por isso ele recebeu uma pena mais branda. Do ponto de vista prático, é rigorosamente a mesma coisa. Porque você está, mais ou menos. De certa maneira, você está fraudando a aposta. Sim. Né?
Mas dentro de campo, a sua motivação é diferente. Por intermédio de uma ação cometida dentro de um jogo. Sim. E por isso ele pegou a pena mínima dentro desse enquadramento. 6 votos, 5 pela condenação e um por apenas uma multa financeira. Né? Então, assim, as pessoas que tinham a obrigação de julgar esse caso, na sua absoluta maioria, consideram o Bruno Henrique, obviamente, culpado das acusações que ele recebeu. E eu consigo compreender a tentativa de enquadrar num determinado artigo, tirar de um outro artigo, mexer com a imagem do que foi um cartão amarelo tomado propositalmente. E entendo que o clube queira dizer no julgamento que essa atitude não prejudicou o Flamengo, ok? Mas não se trata disso. O mais importante é o jogo. O mais importante é o que as pessoas no estádio ou pela televisão estão assistindo e que precisa corresponder à realidade. Não pode ser uma fabricação. E no caso desse cartão amarelo, até com ganhos para pessoas que foram avisadas antes, tratou-se absolutamente de algo fabricado. Agora, tem algo que é importante também nesse caso, e daqui para frente isso tem que ser discutido, que é algum tipo de reforma dentro do código do STJD. Porque esse código da Justiça Desportiva, ele, se eu não me engano, ele é de 2009. E em 2009, a realidade com esse mundo das apostas era completamente diferente. Então, o enquadramento de infrações ligadas à manipulação de resultado dentro dos artigos já existentes não vai ter um match perfeito, porque os artigos não foram feitos baseados nessa realidade. E essa é uma realidade, né? Parece, muitas vezes, um caminho sem volta. Então, é fundamental que o tribunal, de alguma forma, reforme parte dos seus artigos ligados a esse tipo de caso, para que as coisas fiquem mais claras, para que as infrações sejam mais facilmente enquadradas nos artigos, como nesse caso, por exemplo, não foi. Ficou uma coisa um pouco mais distante, o que cabe mais à interpretação daqui e ali. O Bruno tinha que ser punido, eu não concordava com a pena máxima por causa da questão legal. E essa pena máxima de 2 anos. A pena máxima era 2 anos. Mas ele podia ter pego dentro do artigo em que ele foi enquadrado, que é o artigo 243A, a pena máxima dentro desse artigo, que era de 6 meses a 1 ano. Ele pegou a pena mínima, que é de 12 jogos. Então, para ele, ficou um cenário bom. E eu, sinceramente, espero que o Flamengo, de maneira pública, fez uma postagem abraçando o Bruno Henrique, e claro, eu não acho que o Flamengo tenha que publicamente criticar ou condenar o Bruno, mas eu espero sinceramente que da porta para dentro o Flamengo tenha repreendido bravamente o seu atleta, porque o Bruno cometeu um erro, e aí a essa altura não importa a intenção, se foi o erro do cartão, se foi o erro de ter passado informação, um erro que fere a moral do jogo. Claro. Né? E eu sinceramente espero que o Flamengo use também esse caso para conscientizar os seus atletas mais jovens, sobretudo, porque foi um caso muito grave que para o Bruno Henrique teve a pena mais branda dentro das que ele podia pegar. É isso aí, rubro-negro de coração, é isso aí, flamenguista fanático. O Bruno Henrique vai ficar fora por esses jogos do Flamengo. Eu quero saber o que você achou desse julgamento de Bruno Henrique, naquela suposta envolvimento com aqueles cartões no Brasileirão, se não me falha a memória, de 2023. Dê sua opinião aqui nos comentários, que a sua opinião é muito importante, a sua opinião aqui é muito valiosa. E claro, vai se inscrever no canal para você não perder nada do Flamengo. Aqui no canal Fla Forte News você acompanha notícias do Flamengo em primeira mão. Se você é flamenguista de coração, tá perdendo tempo de bobeira. Clica para se inscrever aqui no botãozão aqui embaixo que você vai acompanhar tudo do Mengão. Eu acho que o Bruno Henrique vai fazer sim muita falta. Tomara que não faça falta, na verdade. Tomara que o Pedro, que entrar, consiga suprir ali as necessidades do Flamengo. O Flamengo faça gol, continue vencendo partidas, mas é claro que o BH27 é o ícone do Flamengo, é o rei dos clássicos. Faz gol importante quando o Flamengo está precisando de gol. E é isso aí. Infelizmente, vamos ter que aturar o Bruno Henrique fora. E eu quero saber a sua opinião. Vai deixando que a sua opinião aqui é muito importante para a gente debater, para a gente conversar um pouco. E até os próximos vídeos. Saudações rubro-negras. Segue o líder.